Sobe aí, menino. O Daniel vai passar aqui pulando, saindo do chão. Olha. Tá, glória. Tá vendo aí, Céu? E aqui é eletricista. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero começar pedindo que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Nós vamos falar, né, um pouco sobre a dinâmica do cristão e a política, até porque a gente vive um ano eleitoral, a gente vive muitas questões, então é importante que se possa ter o discernimento, a ideia, tá certo, a respeito disso, até porque existem algumas ideias muito erradas, tá certo, aonde a espiritualidade, a espiritualização das coisas tem tomado conta de muitas situações, de muitos crentes. Amém? Todos acharam? Daniel capítulo 6, versículos 3 e 4. Daniel capítulo 6, versículos 3 e 4. Daniel 6, versos 3 e 4. Tá certo? Que declara o seguinte: E então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Pastor, porque esse texto para falar sobre o crente, sobre o cristão e a política? Você acha que Daniel exercia que cargo? Daniel era o quê? Não é? Então, eu gosto muito de lidar com a dinâmica de Daniel, gosto de me utilizar da dinâmica também de José, no Egito, tá certo? Que eram homens que serviam ao Senhor e que estavam no meio político e lá fizeram a diferença. Eu entendo, e todo mundo sabe muito bem disso, né? Por conta de muitas situações, muitas questões, a gente vê muitas pessoas decepcionadas com a política em si. Porque a política, nenhum político presta, e aquela coisa toda, eu não voto mais em ninguém, acabou-se. E tem uma frase de introdução, isso aí é de gente desiludida. Uma frase de introdução de um programa de notícia que eu gosto de escutar ao meio-dia, né? Que fala assim, que aquele que não gosta de política, aquele que não se interessa por política é governado por aqueles que se interessam. Então é de extrema importância que os crentes entendam que eles têm um papel político dentro da sociedade. Querendo você ou não, gostando você ou não, tá certo? E há uma definição bem interessante da palavra política, né? Que política vem do grego políticos, que significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, que é o povo, e que tem a ver com a organização, direção, administração de nações ou de estados. Ou melhor, da sua casa. O que você faz dentro da sua casa é política. Você sabia disso? Tudo é política na vida do ser humano. Porque os grandes debates que você tem sobre que cor você almeja pintar a sua casa, sobre o que vai se comprar, sobre como vai organizar um orçamento, tudo isso tem um cunho político de ser. E um dos reformadores, Martinho Lutero, que está aqui, não estranhe, tá certo, irmãos? Eu vou tentar me utilizar da dinâmica do slide aí, que muito obrigado, irmão Hudson, por fazer esses slides. Qualquer erro no slide é culpa de Hudson, tá certo? Agora, qualquer familiaridade, ineficácia de lidar com as questões aí é culpa minha mesmo. Mas Martinho Lutero tinha um conceito que eu achei muito bom, sobre um livro que me prometeram há 15 dias e me entregaram há poucos dias atrás. Ainda que o seu trabalho seja o de um lavrador de pratos, ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja.
Então, o cristão precisa entender. O que, pastor? O que Paulo declara na sua carta aos Coríntios. O que é que Paulo declara? Quer comais ou quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Né? E aí a grande dinâmica, que quando a gente fala do cristão e da política, principalmente do envolvimento do cristão político, ele precisa entender que ele está ali para fazer a diferença. Se ele almeja estar num lugar daquele, ele tem que ser uma pessoa que vai estar lá para ser radicalmente diferente do que se tem naquele lugar. Tá certo, irmãos? Eu defendo a ideia de que o crente, ele tem que estar envolvido com todas as questões. Pode passar o slide aí, jovem, por favor? Pastor, com todas as dinâmicas da vida, o cristão tem que estar envolvido. Por quê, pastor? Porque a gente vive no meio de uma sociedade presa, perdida nas trevas e que precisa de um norte claro. E esse norte claro, tá certo? Vem de que tem pessoas que têm Deus no coração e que fazem a diferença. Você está em 2 lugares, fizeram isso com você, tadinho de você. A frase não era para estar aí, mas vamos lá. Eu esqueci disso. É complicado eu lidar com. Quando a gente trata de política, todo mundo diz que política é de quem? Eu, quando nasci no Evangelho, nos idos de 1998, né, eu fui muito bem doutrinado no início da minha fé de que crente não tinha nada a ver com política, porque política era a coisa do diabo. Como é que poderia um crente se envolver com a política? E porque na política só tinha corrupção, só tinha gente que não prestava. E com os anos, a gente amadurece, a gente entende, né, que precisa ler. E quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ver textos como esse de Daniel que a gente leu, tá certo? Tem aqui uns outros 2 que a gente vai ler ainda. Mas você começa a ver que não tem nada a ver, irmãos. Nada a ver. Tá certo? A política não é do diabo. Repita comigo, a política não é do diabo. É não, pastor, não. A política é do povo. É sua, é minha, tá certo? Agora, como se lida com ela? Esse é o grande problema. Eu me recordo de uma situação, há muitos anos atrás, de que uma pessoa, um dono de uma empresa que eu conhecia, tá certo? Conversando comigo, disse, olha, eu fui oferecer os serviços da minha empresa a uma determinada prefeitura, e quando cheguei lá, eu encontrei com o secretário lá da pasta na prefeitura, e aí eu comecei a apresentar para ele os nossos serviços, os nossos preços, e eu, coisa boa, olha só, que maravilha, tá? E aí os preços do cara eram muito bons, só que o cidadão, secretário, infelizmente, tá? E aí eu não vou aliviar o lado de ninguém, o cara era pastor. E o cara disse, poxa, teu preço está bom demais, aí como é que a gente vai fazer? O cara, poxa, agora tal. Aí disse, agora tem uma questão, esquece, aqui o cara com quem a gente tinha uma situação antes, tinha uma porcentagem, um faz-me rir. E o cidadão olhou para ele assim e disse, mas eu não estou entendendo. Não, por que tem que ter? Ele fez, olha, eu cheguei para o senhor com as melhores condições do mercado. Eu cheguei para o senhor com o melhor preço do mercado. E o senhor está me cobrando. E ele disse que até aquele momento não sabia o que aquela pessoa era. E depois, quando ele descobriu que o cara era pastor, ele fez, Júnior, como é que pode isso? Ele me cobrou propina. Ele me cobrou suborno. E disse, tu fez o que? Ele disse, eu nunca mais voltei lá. Nunca mais eu pisei lá. Então a gente precisa entender, irmãos, que dentro da vida cristã, dentro de nós, tá certo? Dentro do nosso conceito, tá? A gente não existe o santo e o profano. Se você tinha esse conceito na sua vida, tire ele hoje, tá certo? Porque o santo, as pessoas dizem que é aquilo que nós fazemos dentro da igreja. Se você canta, é no santo. Se você prega, é no santo. Se você intercede, é no santo. Se você louva, toca, evangeliza, é no santo. Mas aí tem um lado profano. Nós, a maioria de nós estamos aqui, não é? Fomos criados com essa dinâmica. Sim ou não?
Tem um santo e tem um profano. Na vida cristã não existe santo e profano. Na vida cristã só existe santo. Então, a política não é do diabo. Tá certo? Alguns políticos agem como servos do diabo. Na parte final do estudo, eu vou dar algumas dinâmicas sobre como escolher um candidato, alguma coisa, tá? E você vai poder fazer as suas próprias, eu ia falar, defecções, mas aí vão dizer que eu estava exagerando no dicionário, né? Então, cada um vai ter as suas próprias conclusões, tá certo? E vai poder ter as suas próprias definições. Mas entenda bem isso. A Bíblia, ela vai retratar em diversos aspectos, tá certo? A dinâmica da política. A gente vai ver aqui algumas questões, eu vou falar, lógico que não aprofundado mais por cima, mas você vai ver que o reino de Israel nasce numa questão política e se divide por uma questão política do mesmo jeito, tá bom? Vai, garotinho, passa aí, por favor. De modo geral, a política é uma ferramenta de organização social, de adaptação de ordens, de leis e regras. É um modo de colocar as coisas em ordem de forma que uma sociedade, uma família ou qualquer que seja a instituição funcione de forma correta. Você sabe qual é o programa social mais fantástico, mais amado e mais venerado no planeta Terra? Vocês sabem? Vocês são brasileiros, o programa é nosso e você não sabe que programa é esse? É o SUS. Amado, venerado, dito como sendo o melhor programa social de saúde do planeta Terra. Se você pegar o SUS no papel, você fica... Mas por que quando a gente vai viver ele, a coisa fica difícil? Por quê? Aí você vai entrar com a coisa errada da política. Tá certo? E que, olhe, deixa eu concluir no meio, ou melhor, no início. O que é, pastor? Você sabe por que a gente tem políticos corruptos? Não. Porque o povo é corrupto. Esse é o ponto. Entenda bem isso. O mesmo povo que reclama, Daniel, de um político corrupto, é um povo que se vê uma carreta virada, faz o quê? Para fazer o quê? Mas é dele. Vende o voto. Vende o voto, né? 50 saquinhos de cimento, um tijolinho, 60, olha. Tá certo? Ainda tem umas coisinhas a mais. Um exemplo. Ah, porque fulano arranjou um emprego para minha filha. Não é assim? Aí você para e pergunta, mas qual é o projeto? Qual é o plano? Qual é a ação? Pastor, irmãos, a política existe para que haja uma ordem, correto, irmão Assis? Haja um ordenamento, para que leis sejam feitas e elas sejam seguidas, tá certo? A desordem, ela vem justamente para corromper isso. E há uma questão bem interessante, num autor que eu estou lendo, uma citação dele, é muita citação. Eu não recomendo que vocês leiam esse livro, é de Rudis, tá certo? Porque ele cita muito, você fica doidinho, tem uma hora lá que tem umas 3, 4 páginas, só citação, que você fica sem ter como seguir o raciocínio da citação. Mas uma das questões, uma das pessoas que ele vai citar, e que outros vão citar, é que um dos grandes teólogos do século XVI, chamado Calvino, né, Calvino vai atribuir a dinâmica da corrupção na política a uma sociedade decaída, ao ser humano, ao pecado. O pecado, ele corrompeu e corrompe o ser humano e leva o ser humano a ter ações e atitudes cada vez piores, que somente o pecado pode explicar. Como é que você pode tirar o dinheiro da merenda das crianças? Somente o pecado pode explicar na vida do ser humano como é que ele pode tirar o dinheiro do tratamento de câncer de uma pessoa no hospital, de uma cirurgia de alguém que está muito necessitado. Então, Calvino vai atribuir ao pecado, a uma sociedade pecaminosa, que se degrada e que se destrói. Ele vai dizer, olha, o problema da corrupção na vida pública é o pecado. O
pecado destrói, o pecado corrompe, o pecado mata, como cita o apóstolo Paulo. Vai lá, vaso. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, por favor. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e... Aqui diz respeito. Mas, pastor, onde é que está a política num texto que Paulo está dizendo a Timóteo? Ele está mandando Timóteo orar por quem mesmo? Quem são as autoridades? Reis, rainhas, presidentes, prefeitos, governadores, vereadores, senadores. A Bíblia te exorta a orar por essas pessoas. Você sabia disso? Quando foi a última vez que você orou por alguém investido de autoridade? Você crê que Deus é o Todo-Poderoso, sim ou não? Se você crê, diga um amém. Não, você não crê não, porque esse amém aí... Se você crê que Deus é o Todo-Poderoso e nada foge do controle dele, diga amém. Amém. Tem certeza disso? Amém. De verdade? Amém. E por que os crentes vivem dizendo aí que fulano é do diabo e ciclano é de Deus e fica nessa briga velha besta? Tem não? Graças a Deus. Você já parou para ver aí, para pensar nisso? Não, porque fulano é do diabo e ciclano não é. Eu não vou citar nomes, mas a minha esposa, porque ela está aconselhando ali, mas eu disse para ela uma coisa assim, há uns 2 meses atrás, eu disse, olha, preste atenção no que eu disse, viu, irmão? É porque os crentes jamais votariam nesse cara. Aí ela, mas por que só? Porque se você for olhar o estado do qual ele é governador, você vai ver que ele trabalha não pela ideologia de gênero que ele adotou na vida dele, né? Pela questão dele ser uma pessoa do movimento lá, ele trabalha pelo cunho político, ele trabalha para a população. Mas os crentes não vão olhar para o trabalho, os crentes vão olhar para o quê? Para ele, a vida dele. Esse é um problema com a igreja, quando ela erra nesse ponto, nesse tópico, ela vai dizer, não, porque isso aqui ela não vai olhar planos e projetos, ela vai olhar essa questão. E preste atenção, quando ela vai olhar essa questão, muitas das vezes ela não vai olhar o todo, ela vai olhar só uma questãozinha, tamanho de nada, diga. Exatamente. Ela vai olhar uma coisinha, tamanho de nada. E acabou-se. Irmãos, o Senhor não nos manda orar por aquele candidato que ganhou, quem quer que seja do nosso tino. O Senhor manda que nós oremos, porque quando Paulo disse para que Timóteo faça a oração, qual era o contexto que Paulo e Timóteo viviam, Jonathan? Mas eles viviam numa república? Qual era o contexto político deles? Que eles quiseram ou que foi imposta a eles? Por quem? Pelo imperador de Roma, correto? Um cara sanguinário. E Paulo está mandando Timóteo orar por quem mesmo? Por esse povo. Então, irmãos, muitas das vezes nós perdemos tempo, tá certo? Para brigar politicamente e deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer, tá certo? Que é o quê? Que é orar, que é interceder. Tem até uma dica aqui para os irmãos, os homens, tá? Que é um livro muito bom que eu comecei a ler ontem, chama-se Homens que Oram, O Poder de Homens que Oram, do Hernandes Dias Lopes, fantástico, fabuloso, tá certo? Ele lida muito com a dinâmica da família, mas você pode atribuí-lo para todas as questões que você quiser. Mas, ora, meu irmão, a Bíblia te exorta a orar. Você tem uma participação ativa na dinâmica de oração, de intercessão, de súplica. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus tem um coração do rei aonde? Ele vai... Acabou-se. Que o Senhor tem um coração do rei, ele inclina para o lado que ele quiser. A dinâmica de Deus é essa.
o meu e o seu papel é aprender a interceder e a orar. Não é? Graças a Deus, a intercessora fica participando aqui ativamente. Vamos para outro texto? Para que a gente possa vir. Gênesis capítulo 41, versículo 40. Gênesis 41. Amém? Declaro o seguinte: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Quem é que está falando? Para quem? E você vê uma coisa interessante? É por isso que eu quero enfatizar, sempre eu vou chegar, irmãos. Lembre-se de quem você é em Cristo. Lembre-se do que Martinho Lutero fala a respeito da sua dinâmica em todas as questões por onde você passar. Lembre-se que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai declarar: faça tudo para a glória de Deus. José estava aonde, irmãos? No Egito. Qual era a religião do povo do Egito? E quem eles chamavam de Deus Supremo? Que era o Deus Ra. Não é? Horus ou Ra. Mistura, eles são politeístas. Certo? Mas a grande dinâmica, quando você para olhar, esse cidadão que não tinha Jeová no coração dele, pega um escravo, e aí o que eu acho fantástico na história de José, irmãos, politicamente falando, quando a gente fala que política está em todo canto, tá certo? E o cristão, dentro da política, ele vai vivenciar tudo isso aí. Você vai pegar José, fazia o que na casa do pai dele, Daniel? Qual era o papel de José? Governar sobre os seus próprios irmãos, porque o pai dizia: vai ver o que os irmãos estão fazendo. Aí José ia para lá, olhava, disse: ó pai, fulano vendeu uma ovelha por 100 reais. Aí quando o irmão chegasse, eu vendi por 80. Mas José disse que tu vendeu por 100. Ah, infeliz. Tirou o dinheiro do churrasco. Estava lá, mas e por que o pai de José mandava José fazer isso? Porque era fofoqueiro? Não, porque ele tinha plena confiança em José. José é vendido e colocado como escravo na casa de Potifar. O que aconteceu com José lá dentro? Se tornou escravo acima de todos os escravos. Não é? Estava lá, evidência sempre. Olha a política. Governava sobre todo mundo. A mulher de Potifar quis aí o Belemblé, sai para lá, demônia, diaba. Aí expulsou a diaba. O que aconteceu pela fidelidade dele? Cadeia. Na cadeia, José começou a tomar conta de tudo que tinha dentro da cadeia. Eita, ajuda ela aí, vaza. Ela ia caindo. Sabe? Essa é a dinâmica, irmãos, quando a gente fala do envolvimento. O crente tem que fazer a diferença. Ele não pode ser igual, irmãos. Ele não pode ser igual ao erro que já está lá. Na cadeia, José é levantado para ir interpretar o sonho de Faraó, e lá acontece a dinâmica, e Faraó diz uma coisa das mais poderosas. Ele diz para José: olha José, só quando eu estiver no meu trono que eu sou maior que tu. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Faraó, o cara adorado, venerado, amado, idolatrado, dentro de todo o Egito, diz para José: quando eu sair dessa cadeira, eu me torno menor do que você, porque eu só serei maior do que você quando eu estiver sentado no trono. Quer dizer que quando o Faraó descia do trono e estava andando do lado de José, ele tinha que obedecer às ordens de quem? De José. Olha o poder, irmãos. Isso eu acho fantástico. Quando eu paro para refletir na questão do crente, no envolvimento cristão dentro da política, e eu olho para um exemplo desse cidadão aqui, eu digo: meu Deus, a gente está muito longe. Diga. E muito longe. Por quê, pastor? Porque esse meu Deus do céu era um escravo, preso. E olhe, preste atenção, José foi preso, acusado de tentativa de estupro.
que já naquele tempo era um crime hediondo. Hein? Não é? É porque lá o processo criminal demorar. Mas aí você vai encontrar esse cidadão fazendo a diferença. Sabe, irmãos? Então, quando a gente vai tratar da dinâmica do cristão dentro da política, a gente tem que olhar para esse aspecto da coisa. A gente tem que olhar, irmãos, que a Bíblia, ela vai vivenciar e mostrar a política em diversos aspectos dentro da vida dela. Passa esse slide aí, por favor, jovem. A política na história bíblica, né, nós vamos ter lá no Velho Testamento, do patriarcado à monarquia, tá certo? Do Reino Unido até o reino dividido. Você vai para o patriarcado, quem foi o primeiro patriarca? Abraão. E Abraão vai vivenciar como primeiro patriarca, diz, olha, está aqui o meu herdeiro. Aí de Abraão, quem é o segundo patriarca? Isaac. E de Isaac? Jacó, não é? Mas aí você vai ver a dinâmica do patriarcado. Quem era o filho que tinha que receber a bênção? Aí na questão política sorrateira da coisa, né? Aí você vai encontrar lá a situação. De todos os patriarcas, o que mais vai ter problemas com essa questão, quem é? É Jacó. Por quê? Pergunta por quê? Porque teve 12 filhos, meu irmão. Vai gerenciar uma dinâmica dessa? E ainda mais que no meio do caminho tinha um que Jacó amava mais. E aí o bicho pega para essa situação. Mas a história bíblica vai nos mostrar esse envolvimento, irmãos. Não tem como você fugir. Não tem como você correr da dinâmica política dentro da igreja, dentro do meio do povo de Deus. Quando vai chegar o reino, a monarquia, o povo queria um rei. Por que o povo queria um rei? Todos os reinos em volta de nós têm reis, a gente quer um rei. Mas Deus é o rei de vocês, não, a gente quer um cara bonito. Né? A gente quer um cara bonito, a gente quer um Berg. Ó, rei de Israel, Berg. Ah, vocês querem plantão? Tem um rei para vocês. E aí, irmãos, preste bem atenção nisso. E aí, quando a gente fala que o crente peca, porque às vezes o cristão, o povo de Deus, perece porque ele falta o quê? Conhecimento. Quando foi a última vez que você leu 1 e 2 Samuel? Quando foi a última vez que você leu 1 e 2 Reis? Quando foi a última vez que você leu 1 e 2 Crônicas? Pastor, por que você está falando isso? Porque é a história, irmãos. História. História não pode ser mudada, está lá, aconteceu, sabe? Você vai ver a dinâmica política da coisa absurda, né? Quando Absalão quer politicamente tirar o pai do trono, para assumir o trono, é a política, entenda e vivencie, isso é a dinâmica política da coisa, tá certo? Até chegar lá na frente, né? Quando Salomão parte, e o filho de Salomão vem e vai pesar, e o povo diz, essa vai pesar, filho? Não tem problema não. Rachou o reino do norte e o reino do sul. A divisão não tem, irmãos, não existe a dinâmica de que Deus deixou que o diabo criasse a política. Não existe a dinâmica de que a política não faz parte do povo de Deus. Pelo contrário, a política, seja ela de forma boa, tá certo? Da forma correta, da forma coerente, ou seja, ela sendo contaminada, ela sempre fez parte do povo de Deus. Sempre fez e sempre irá fazer. Não tem como você fugir disso. Passa o slide aí, por favor, jovem. No tempo de Jesus, você tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes e os essênios. No tempo de Jesus. E você quer uma coisa interessante? Tudo isso aqui era judeu. Pastor, estava lá todo mundo no mesmo pote. A igreja nasce no meio de toda essa situação. Passa. O ensino social de Jesus na parábola do bom samaritano. O que é que você vai encontrar?
Você vai encontrar um comerciante. Não vai? Você vai encontrar um sacerdote. Você vai encontrar um levita. Está vendo? Desde aquele tempo que os cabas do louvor eram metidos. Não é? Os pregadores se achavam. E você vai encontrar alguém que ninguém queria ele por perto. O samaritano. Pastor, vai lá, mas Jesus, olha, está aqui, ó, a dinâmica da coisa. O cara foi assaltado, apanhou. Aí vem a igreja religiosa, que olha para o pecador que está perecendo, precisando de ajuda, e ela faz o quê? Ela passa por cima. Aí vem outro, eu não vou. Aí chega aquele que era odiado, desprezado, diz, rapaz, ele não professa a mesma fé que eu, ele me odeia, mas eu não posso deixá-lo aqui. Aí Jesus vai dizer, quem foi o próximo daquele homem? Aí todo mundo diz que foi quem? Aí o que é que Jesus declara? Vai e faz o mesmo. A dinâmica política da coisa e o cunho de Jesus politicamente tratando da coisa, você vai encontrar ele fazendo o quê? Está aqui o ensinamento para vocês. Está aqui a ideia para vocês seguirem. Está aqui a dinâmica do que vocês devem fazer e seguir todos os dias. Na vida, está certo de vocês. Irmãos, a igreja, ela perece e ela erra muitas das vezes na sua vida, porque ela é radical demais. Ela é extremista demais. Olhe para essa pessoa abençoada que está do seu lado, diga para ela, cuidado com os extremos. Diga para ela, são perigosos. Pastor, os extremos sempre são perigosos. Vou usar para você um exemplo de extremismo. O povo judeu entendeu bem o mandamento quando disse, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que se perdeu com o tempo? O nome de Deus. Pastor, mas por que isso? Porque o tetragrama está lá, você não consegue. YHWH, leia-se. Ah, pastor, mas no hebraico novo existem as vogais, rapaz, mas no hebraico original não tinha nenhuma vogal. YHWH, esse é o nome de Deus, lá no hebraico, lá no original. Pastor, mas aí as vogais que veio formar o nome Jeová, isso aí já foi uma cultura persa que vai colocar as vogais dentro do hebraico, mas no hebraico mesmo não existe. Mas eles entenderam tão bem que eles não querem. Eles perderam a pronúncia. Isso foi o extremo da coisa. E qual é o outro extremo, pastor, da coisa? É a igreja de hoje. Diante de Deus que eu estou falando a verdade. É ou não é? Meu irmão, alguém soltou um pum aqui, a Jota faz diante de Deus que não foi eu. Não é? Aí eu comecei, rapaz, olha, ele não foi, que está dizendo diante de Deus que não foi. Oxi, rapaz, eu faço aqui um juramento, uma jura, diante de Deus que eu não fiz isso. Esses são os extremos. A Bíblia nos diz que o Senhor nos chamou para termos um espírito de moderação. Seja moderado. Acredite, ore, tenha discernimento, peça a direção e a instrução certa para que você possa colocar na sua vida, na vida das pessoas, aquilo que tem que ser. Sabe, irmãos? Porque você vê tantas questões. Nós temos um exemplo, preste atenção, de crentes envolvidos com a dinâmica pública corrompidos. Totalmente corrompidos. Teve uma situação, eu não vou citar nome, vocês sabem muito bem, de uma mulher que matou o marido por conta do poder. Agora, há uns anos atrás aí no Rio de Janeiro. Se ligaram? Eu disse que não ia citar nomes para não ter situação, mas aí ela já vai, pá! Ela não cita nome, não é só disso que ela faz. Pastor, aquilo é só poder, irmãos. Aquilo é só poder, aquilo não tem questões de bondade, não. Isso é se corromper. A ética na vida de um crente que está na política, ela tem que ser diferente. Como assim, pastor? É exemplo para você.
A gente teve uma situação há uns anos atrás de uma outra questão política, de um cidadão que fez um tratamento dentário, tá certo? Cospe fogo ele quando prega. Mas foi 150 conto, 150 mil reais o tratamento dentário dessa criança e que foi plenamente ressarcido pelo erário. O público, eu e você pagamos. Alguém aqui tem condição? Você tem condição de pagar 150 conto, Jonathan, para fazer um tratamentozinho dentário para os seus dentes ficar mais bonito, mais esteticoso, mais... Pastor, tá errado. Aí alguém chegou para ele e disse, olha, eu não enganei ninguém, eu não roubei ninguém, tá certo. Aí a pergunta do repórter para esse crente foi, mas, Senhor, os seus eleitores têm essa mesma disponibilidade para eles? Aí ele disse, o senhor pode até não ter cometido um crime, mas o senhor acha que moralmente o senhor fez uma coisa decente? Aí ele, você tem que ver, porque essa é a questão, irmãos. E deixa eu ensinar vocês uma coisa aqui para vocês aprenderem. Porque a gente vive numa dinâmica no nosso país em que os que são eleitos, tá certo? Eles se tornam verdadeiros deuses que devem ser venerados e adorados no panteão dos deuses, né? Na morada dos Altíssimos. Queridos, aprenda, você que está aqui, você está em casa. O vereador, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o presidente, sabe o que eles são? Empregados seus. Você sabia disso? Tem que ser respeitado? Sim. Como autoridades constituídas que estão lá. Mas eles são empregados seus. Meu, não, você é meu empregado. Por que você votou nesse projeto? Por que você sancionou essa lei? Não. Essa é a questão. Quando o povo aprender isso, a gente vai chegar num nível, o meu sonho, talvez seja utópico isso, mas o meu sonho é a gente chegasse num nível onde você encontrasse, por exemplo, um deputado brasileiro indo trabalhar de ônibus. Sabe? Se você for, você encontra no metrô de Londres o deputado indo para a Câmara dos inferiores, que eles chamam assim, ele vai trabalhar de metrô. Tem um cartãozinho de passagem. Isso aí, filha. Mora num apartamentozinho pequeno lá e com detalhe, quem paga é ele. Você já parou para pensar nisso? Não, esse é o ponto. No dia que o povo, a gente vive falando que o gigante acordou, no dia que o povo, que é o gigante brasileiro, acordasse para isso, mas a minha dinâmica é que você que está aqui, crente, você que está em casa, você possa acordar e dizer, caramba, essa é a realidade. Sabe? Não é para ser adorado. Tem gente que adora, porque... Não, meu irmão. É simplesmente um ser humano igual a você. Fato. Tem que ser adorado. Então, um cristão, ele tem que olhar para a política da maneira certa. A política está lá, e o político está lá para servir ao povo, não para se corromper. Amém? Tranquilo? Passa essa dinâmica aí. Aqui. A igreja e a política na Idade Antiga e os imperadores. E, para mim, essa é uma questão que eu acho muito interessante, porque ela é histórica. Por quê, pastor? Porque a igreja, ela sofreu na mão dos imperadores. Ela sofre na mão de Nero. Por quê? Porque ela se levantava dizendo que tinha um rei que estava sobre aquele rei, um imperador que estaria abaixo daquele que era o rei dos reis. E ela amava e venerava a esse e não ao imperador. Ela é perseguida por conta disso. Ela vai encontrar, e aí o problema é aquilo que eu falo há 3 anos. Há 3 anos que eu falo a mesma coisa, que a igreja brasileira, ela não quer a bondade para o povo, ela quer governar. A bondade vai ser complicada porque quando o Império Romano ele começa a declinar, isso é história, irmão. É só você pegar um livro de história e ler, você não tem paciência, tem um livro de história, vai lá no Google que você encontra, tá certo? Quando Domitiano, que era o imperador, César naquele momento, o Império Romano ele começa a declinar e Domitiano precisava de uma força, de um suporte para sustentar o império. Alguém disse para ele, tem uns doidos
tá certo? Tem uns doidos que fala de um tal de Jesus que morreu e que ressuscitou. E esses caras são uma bagunça aqui. Nero tentou acabar com esses caras, mas não conseguiu. Morreu, matou meio mundo deles lá. E não conseguiu. E esse povo tem força, esse povo é forte. Domiciano se converte, entre aspas. Por quê, pastor? Porque não existe nenhum registro histórico. Primeiro, do batismo dele, tá certo? Você não vai encontrar. E, fora isso, aí você está sentado. É justamente nesse ponto que vai entrar a dinâmica do Natal, tá? Dentro da história da igreja. E ele traz a igreja, e ele torna o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E sabe o que aconteceu? Historicamente falando. O que é, pastor? A igreja entra num período chamado Idade das Trevas, onde ela começou a abandonar os preceitos bíblicos e ela começava a entender que para que a religião tal as pessoas pudessem aceitar, então tinha que achar coisa no cristianismo que fosse parecida para poder começar a encaixar, e ela começa a declinar. Exatamente. Nesse ponto aqui, tá certo? Na Idade Antiga, com os imperadores, que ela começa o seu declínio. Ela começa a se afundar, porque ela começa a perder a moral bíblica, ela começa a perder os preceitos, ela começa a perder toda a sua, todo o seu caráter cristão. Ela começa a perder todos os ensinamentos que Jesus deixou. E esse é um ponto sério, irmãos. Preste atenção. Quando eu trato dessa dinâmica política no Brasil hoje, principalmente hoje, que tipo de crentes nós vemos falando da dinâmica política? Quem é Deus? Quem é Deus, Jonathan? Quem é Deus? Não, mas quem é Deus? Biblicamente falando, vou fechar um pouco o leque. Quem é Deus, biblicamente falando? O Criador de todas as coisas. Mas se a gente afunilar um pouco mais e trazer para dentro da questão bíblica, e afunilando isso, quem é Deus para a igreja cristã? Quem ele é? Qual o nome dele? É Jesus. Sim ou não? Ele é Deus, porque João declara que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, na sua carta. Sim, não é isso? Porque ele tinha que dar um nome a Deus. E a igreja, ela se perde, porque qualquer pessoa que diz, olha, Deus disse assim. Deus disse, Deus. Peraí, irmão. O Senhor falou comigo, Jesus Cristo de Nazaré. A gente vive hoje uma dinâmica que, por exemplo, ela diz, olha, Deus é na vida de fulano ali. Aí, quando você chega mais perto na vida de fulano, você começa a encontrar certas questões que o Deus daquela palavra não concorda. Eu vou voltar. Desculpa, você que está em casa. A gente ainda não tem uma câmera que segue o pregador, mas ela vai chegar. Tá certo? Sabe? A grande questão, irmãos, é que você tem que entender, quando alguém fala que é de Deus ou que fulano, você tem que chegar mais perto um pouquinho para enxergar realmente se essa prática, se essas palavras são de Deus. Em certas questões, hoje eu sempre digo que na vida de muitos, Deus está longe, porque o Deus deles é um Deus vingativo. Sabe, é um Deus cruel, é um Deus assassino. Diga. Seu companheiro de trabalho. Que trabalho você faz? Vá. Meu Deus do céu. É, tá bom. É tenso. Como é que o erro é para trazer benefício? Esse é o ponto. Que a igreja precisa entender, irmãos. Ela não tem como fugir, mas ela tem como buscar ser mais assertiva. Tá certo? Então, dentro da história,
ela começa a passar, cair aqui, vai vaso, passa aí, por favor. Ela começa a cair aqui, não é? Porque quando você vai chegar aqui, ó, ela começa a declinar ali, no tempo dos imperadores. Amém? Mas quando ela chegar aqui, ó, no tempo dos reformadores, a ética social de Calvino, que eu vou abrir um pouquinho dela para você, porque ela é muito grande, a dinâmica de João Calvino, tá certo? Para aqueles que são calvinistas presentes, né? É uma das melhores questões Calvino. Calvino não era extremista, ele era bíblico, tá certo? Mas a igreja cai, e ela começa a cair lá na época dos imperadores. A dinâmica papal, né, do homem que ia sentar-se no trono de Pedro, ela começa ali, na história. Ela decai, porque a glória deixa de ser dada a Deus. Tá certo? Por exemplo, aí eu vou citar um caso que você está falando aí, diz assim, olha, fulano de tal veio para salvar o Brasil. Meu irmão, escute bem, você que está aqui, você está em casa. Você sabe quem é que salva o Brasil? Jesus Cristo de Nazaré. Ponto. E os que são salvos por Cristo amam Cristo acima de tudo e vivem a palavra dele. Ponto. Então, quando os reformadores chegam, aí você vai encontrar a igreja decaída vendendo indulgência, tá certo? Dizendo que se poder pagar para se perdoar, para ser perdoado, toda aquela situação. Aí você vai encontrar a questão da ética social de Calvino. Calvino dizia que a igreja ela tinha três ministérios, tá certo? Ele era didático, político e social. Como assim, pastor? Didático, porque a igreja tem um papel de ensinar as pessoas as verdades de Deus. E dentro dessas verdades, ela ensina a pessoa a viver em comunidade. Você já parou para analisar e para ver bem a coisa? A igreja de Atos dos Apóstolos. Quem passava necessidade na igreja de Atos dos Apóstolos? Por quê? E na igreja atual? Vamos orar, irmão? Vamos orar? Né? Vamos orar? Você está lá podendo dividir o pão. Não. Te vira, Thalita. Problema teu. O que eu posso fazer por você é orar, mas tem um pão aí de não. Esse pão aqui é só meu, é meu tamanho. Xii, meu pão com queijo do reino? Não divide de jeito nenhum. Podia ser nem queijo de coalho, né? Mas tem que ser queijo do reino. Sabe? Mas aí, você não vai encontrar a didática da igreja, o ensinamento da igreja. Irmãos, porque a gente encontra tantas questões, tantas pessoas se afastando da igreja ou se aproximando da forma errada da igreja. Porque muitos se afastam porque estão desiludidos, não é verdade? Há uma desilusão muito grande. E por que, pastor? Porque quando elas se aproximaram, alguém disse para elas que na igreja não tinha problemas. Não tem problema na igreja, viu, irmã? Aqui todo mundo é santo, aqui não tem esse negócio de cara feia. Olha, passou até noção, o pessoal da mídia agora vai ficar maluco. Na igreja o povo é tão santo que até os peidos é cheiroso. Meu Deus, falei. Morre não aí, ó. Pastor, por que você está falando isso? Porque, irmãos, quando vê uma coisa tão natural acontecer, mas como é que é isso? Como é que o irmão é brabo desse jeito? Como é que a irmã tem essa cara feia? Como é que é isso? Irmão, não são perfeitos. Não são perfeitos. E pecam porque perdem o conhecimento. Você quer ver a grande situação da coisa? É um exemplo bem interessante. Quando Paulo, no capítulo 6 da sua carta aos Gálatas, ele disse, olha, se algum irmão for surpreendido em alguma falha, em algum pecado, qual é a exortação que Paulo fala? Veja bem, vós que sois o quê? Tratai o mesmo com o quê? Atentando para quem? Não é para o cara que caiu, não? É para quem? Por quê? Para que você não caia no mesmo erro. Então, a igreja ela perde esse papel porque muitos se afastam porque foram chamados para dentro da igreja como se ela fosse o lugar perfeito. E ela não é composta de pessoas perfeitas, ela é composta de pessoas humanas, fadadas a, em algum momento a errar ou a pecar, mas dignas de graça, de misericórdia, de compaixão e de perdão.
Então, muitos se afastam porque foram chamados da forma errada. Vem para a igreja que tu vai ganhar dinheiro. Pare de sofrer. Isso é antigo, nem usa mais, vaso. Sabe? Usa mais, eu não sigo essas coisas, então não sei. Para mim não usava mais não, ainda usa, sabe? Então, tá liso, tá sem dinheiro, meu irmão. Vem para a igreja. A gente vai fazer uma oração aqui, eu vou mandar aqui, olha, vou mandar a Ruth e Jonathan fazer uma oração pela senhora e a senhora vai ficar rica. A chave, que chave, meu irmão? Aqui não precisa nem de chave, agora aqui é no Pix. Você já está sendo muito radical. Sabe? Você está sendo muito radical. Você tem que ser um pouco mais moderada. Então, a dinâmica de Calvino, né, é colocar isso aí. E aí Calvino diz uma coisa muito interessante dentro desse seu tripé didático, tá certo? Político e social. Calvino diz que sempre existirão pobres dentro da igreja. E sempre existirão os ricos dentro da igreja. E aí, pastor, por que isso? Porque Calvino vai dizer o seguinte, ó. Sempre terão pobres para que eles recebam, e sempre terão ricos para que eles partilhem o que eles têm. Aprenda isso. Ah, porque Deus deu mais a fulano, porque ele quis dar mais. Mas fulano nem ajuda, nem ajuda. Aí ele está em pecado, ele está errado. Ele deveria estar fazendo a parte dele. E politicamente, a dinâmica da parte política na vida da igreja é porque a gente precisa, irmãos, ter pessoas que façam a diferença. No meio, aí, ó, no meio de uma sociedade corrompida e pervertida que se destrói cada dia mais, cada vez mais, se faz necessário. O que, pastor? Que homens e mulheres de Deus façam a diferença. Agora, são homens e mulheres de Deus. Esse é o ponto. Eu achei muito interessante esses dias, quando alguém disse para mim que, por exemplo, não tô citando, tá certo? Para que você vote nele, nada, até porque ele não é candidato a nada, ele é um pré-candidato, mas o amado pastor Sérgio Queiroz, que é candidato a um determinado público, cargo, né? Aí. O que foi a primeira coisa que ele fez? Hein? Ele se afastou do púlpito. Ele não prega. Ele é pastor de uma igreja, mas ele disse, olha, irmãos, entendo que Deus me chamou para esse novo momento aqui, então eu não posso estar aqui e aqui. Deus me chamou para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo ali. Ele está certo. Por quê, pastor? Porque se fica, ele vai usar o quê? O púlpito. Então ele saiu, né? E ele tomou uma decisão até que eu achei bem interessante, que qual é a decisão, pastor? É que ele não aceita convites para pregar nesse período. Ele disse, olha, eu não vou. Depois que passar, eu posso voltar ao púlpito e pregar. Mas, enquanto isso, não. Porque Deus me chamou para fazer a diferença. Eu não quero ser igual ao que tem aí. E eu achei... Oi? Para. Se ele Aí vamos lá. Se ele mantiver a mesma questão, ele para. Ele vai deixar de ser o pastor da igreja para ser o cidadão lá. E esse é o problema, que quando você encontra... Tem um monte por aí que continua sendo. Mas, pastor, por quê? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é sério, irmãos. Tá certo? Você pode achar que não, mas é sério. Isso aqui, ó, não é de acrílico, né? Mas isso aqui é uma posição de destaque. Aqui eu posso expressar as minhas opiniões. E uma boa parte de vocês, mesmo olhando que as minhas opiniões não sejam bíblicas, dizendo, mas foi o pastor quem disse. Tem um peso. Não é todo mundo que para e pensa. Tá certo? Não é todo mundo que para, não, mas isso aí que o pastor falou tem nada a ver. Mas tem muita gente que acha que olha, fulano, é para fazer isso. O que é que o pessoal faz? Vai lá e faz. Ou você acha que o pessoal compra tijolinho, perfume, viu perfume? E vocês vão ser os garotos de propaganda? Já está ensaiando? Já está ensaiando aí, Priscila? Já? Tem um perfume aí, meu, um perfume do amor, tá certo? Ungido, 200 conto cada vidrinho, mas é certeza, irmão, viu?
A mulher que está querendo engravidar usou perfume, 2 filhos. Você é a mulher? Pegou mal para você. Pegou mal. Agora eu tenho que respirar, Gabriel. Agora eu tenho que respirar. Certo? Voltemos. Mas por quê? Porque as pessoas não pensam, irmãos. Tá certo? Então, isso aqui é um lugar de transmitir instrução bíblica, tá certo? De transmitir um bom pensamento. Essa questão a gente precisa entender. Eu já vi muitas coisas no mundo cristão em si, tá certo? Mas, por exemplo, achar uma dinâmica de pensamentos discordantes e esses pensamentos discordantes serem expostos e você continuar conversando, aceitando, vivendo em comunhão e em concordância. Eu conheço pastores que, se você tem um pensamento contrário ao dele, ele diz não, que é rebeldia, rebelião, é do Satanás, não vem de Deus. Eu não tenho nenhum problema em ter pensamento discordante. Às vezes o pensamento discordante consegue me convencer de que eu estou errado. Às vezes eu digo, ó, você concorda assim, você vê assim, a questão é sua. Eu não entendo assim e vou-me embora. Continuo feliz, caminhando para Canaã. Mas precisa entender isso, irmãos. É papel da igreja fazer a diferença. A sociedade precisa que o cristão faça a diferença em todas as áreas. Se você trabalha no estacionamento, faça a diferença. Se você trabalha gerenciando uma loja, faça a diferença. Se você é o patrão, o dono da loja, faça a diferença. Se você é um professor, seja o diferente. Sempre seja o melhor naquilo que você faz. Sempre. Por quê, pastor? Porque você carrega, antes do título daquilo que você tem, você carrega o título de ser cristão. E entenda-se, cristão, quando é mencionado, fala-se de pequeno Cristo. As pessoas se esqueceram disso. Elas não entendem o que é ser um pequeno Cristo na terra. O que é aquele que representa Cristo. Amém? Passa aí, vaso. A questão da modernidade e da pós-modernidade como favor de corrupção, né, dos valores. Tá certo? Como assim, pastor? Vamos lá. Você já parou para pensar que tempo é esse que nós vivemos? Eu vou usar aqui para vocês um exemplo interessante. Que a sociedade atual, ela é muito diferente. Por exemplo, glória a Deus. Você quer água, irmã? Jesus. Léo, qual foi o ano que você nasceu, Léo? Quanto? 68, né? Não tinha. É verdade. Talvez ele tenha. Mas a sociedade mudou ou não mudou, Léo? Muito ou pouco? Totalmente. Irmãos, tem coisas que nós vemos hoje que nos são apresentadas como sendo naturais e normais, que em 60, em 50, em 70, em 80, era a coisa mais anormal do mundo. E deveriam continuar sendo. Por exemplo, quando eu era jovem, nos meus... Coisa feia, menino. Nos meus 13, 14 anos, se você visse, se você soubesse, olha... Rapaz, tu soube, foi Daniel tava ali fumando maconha. Meu amigo, todo mundo olhava para Daniel assim, fazia o quê? Saía de perto. Ninguém queria amizade mais com Daniel, não, que Daniel tava nas trevas. E hoje? Mas olha, irmãos, aí vamos lá. A sociedade hoje faz o quê? O caba tá lá, você é meu amigo, cara. Meu parceiro. Meu brother. Ah, mas, cara, não. Então, eu não tô fumando maconha, eu não tô cheirando cocaína, eu tô perto do meu brother.
Sabe, irmãos? Esse é o grande problema. Eu peguei uma dinâmica de drogas, que era uma coisa não aceitável e hoje se tornou uma coisa normal. O adultério era uma coisa muito mal vista. Sim ou não? E hoje em dia se tornou uma coisa normal. A nossa classe política, por exemplo, para você que não sabe, bigamia era crime. Os mais antigos que aqui se encontram era crime, bigamia. O cidadão que tinha a mulher dele em casa e ele se envolvia com outra mulher e a mulher ia atrás do divórcio, ele perdia tudo porque ele caiu no crime de bigamia. Ele cometeu um crime. Para você que não sabe, ele não ia para a cadeia, mas ele tinha cometido um crime. Aí a classe política brasileira tirou do Código Penal o crime de bigamia. Certo? Aí essa é a dinâmica. Pastor, mas onde é que isso aconteceu? Isso aconteceu num período onde a igreja dizia que a política era do diabo. E aí a igreja não se envolveu na coisa. Tá certo? E aí o negócio pegou. Então a modernidade e a pós-modernidade vieram com uma sociedade corrompida e a igreja se afastando dessa dinâmica. O que acontece? É terrível. Um dos países, cite para mim um dos países onde a cultura ela é mais aflorada, Jonathan. Se fala muito de pinturas, de estátuas, de museus. Que país, quando a gente fala isso, que país lhe vem à cabeça? A França. Onde é um dos piores lugares do mundo você acha para ser crente? É a França. A pergunta por quê? Porque La Liberté, que está na Constituição Francesa, tá certo? A bandeira da França retrata a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Tá certo? La Liberté, isso é francês, mano. La Liberté, ela fala que há uma abertura religiosa, tá certo? E nessa abertura religiosa, eu não posso dizer que a minha religião é a certa e a religião de Jonathan é a errada. Para você compreender a dinâmica cultural da modernidade, da pós-modernidade, a reforma protestante dos anos de 1500 e alguma coisa, ela surge aonde? Aonde, Hudson? Na Alemanha. Você vai encontrar os reformadores alemães, Martinho Lutero está lá, você vai encontrar Calvino, você vai encontrar... Mas qual continente? Europeu. A reforma protestante nasce na Europa. E aonde é que hoje a igreja ela tem menos influência? Por quê? Os conceitos modernos e pós-modernos, eles adentraram dentro dessa questão. Quando eu estava no seminário, tinha um pastor amigo meu que recebeu um convite para pastorear uma igreja em Portugal. Uma igreja com capacidade para 350 pessoas sentadas, naquela época, num templo já climatizado, piano de cauda, teclado, um órgão daquele com aquelas bichas que saem, como é que dá o nome? De dentro lá, é? É, aquelas bichas de ar, tem um nomezinho lá, né? Completa, de tudo, você imaginasse. Casa para ele morar, tudo. 350 pessoas comportava essa igreja. Sabe quantas pessoas congregavam lá? 8. 8 pessoas. Pastor, o que aconteceu? Os conceitos modernos e pós-modernos adentraram no coração dos crentes. E aí, as coisas começaram a se tornar relativas. O que é relativo, pastor? Relativo é porque o relativismo declara que nada é absoluto. Como? Tudo é relativo. Por exemplo, você diz, rapaz, aquela barba de Jonatas é bonita. Aí, o Val do lado faz, essa barba de Jonatas é feia. Porque é um conceito relativo. Jonatas é assim, nada, não. Mas aí a Bíblia vem com um conceito fechado, absoluto, que só existe um Deus e um só intercessor entre Deus e o homem, chama-se Jesus Cristo. Uma forma de se achegar a Deus, só existe um caminho.
E aí vai se deteriorando, aí a igreja perde a sua essência. Diga, Jonathan. Peraí. Devagar, com calma. Alguém aqui sabe o que é uma verdade axioma? Não, que era outra palavra. Axiomática, certo? A nossa verdade. Mas para a sociedade pós-moderna, isso não existe. Então, esse conceito adentrou dentro da igreja. Na Europa, ela está morrendo. Esse conceito adentrou dentro da igreja, preste atenção nisso, irmãos. Tá? Adentrou dentro da igreja americana. E sabe o que está acontecendo com a igreja americana? Ela está morrendo. Porque lá não se pode falar sobre pecado, não se pode dizer que o pecado desagrada a Deus. Tá certo? Um pastor de um ministério gigantesco aí no mundo, que por muitos anos norteou o mundo todo, se afastou, e no seu afastamento ele declarou que vivenciou por mais de 20 anos um relacionamento extraconjugal. Você tem noção do que é isso? Como assim, pastor? E ele cantava, e ele pregava, e as pessoas diziam que Deus o estava usando, mas ele estava vivendo no pecado. Então, o cristão, quando ele vê a dinâmica política, ele tem que entender, se eu for para aqui, eu tenho que ir para fazer a diferença. Passa aí, vaso. E o tempo hoje. Passa, Santos. Acabou? Passa. Agora vai. Foi que o meu rapaz, ele duplicou os negócios. Passa. Princípios de Deus que devem orientar a vida de um cristão e a política. O povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha dos seus representantes. Deuteronômio, capítulo 17, do 14 ao 20. Aí você vai encontrar as questões sendo apresentadas aí. O tipo de pessoa. Irmãos, quando eu falo certas questões, as pessoas ficam, pastor, mas irmão, para e pensa. Reflete. Vê as qualidades, vê essa dinâmica. Eu sempre digo, olha, tem um amigo meu, crentão mesmo lá. Se eu vou ser candidato, coisa boa, eu vou votar em vocês. Se meu primeiro projeto, quando eu ganhar, disse ele para mim, Daniel, é comprar uma ambulância para os meus eleitores. Já não voto mais em você. Aí por que, gente? Cara, tu dizer para mim que vai lutar para que os postos tenham médico, tenha remédio, para que a cidade tenha hospital, tu quer dizer para mim que é uma ambulância. Para que se quer uma ambulância? Bota-se o doente de Bahia dentro da ambulância para levar o doente de Bahia para outra cidade. Não, filho. É para buscar para que tenha as coisas dentro da nossa cidade. Você sabe por que nossa cidade não tem um hospital? Porque a classe política da nossa cidade não pensa na nossa cidade. Não, mas tem uma UPA aí. UPA não resolve. É para ter um hospital na cidade. E tem condição para isso? Tem. O pastor tem dinheiro para isso? Tem. Tá certo? Mas a dinâmica é essa. É isso que a gente precisa entender. Então, tem que ter critérios claros, irmãos. Sabe? Porque, não é porque eu vou votar em fulano porque ele é crente. Show de bola. Gostei aí. Valeu, João. Tá nele é crente. Por exemplo, esse pastor que eu citei. Por quê? Porque ele é crente? Ele tem projetos? Ele tem plano? Mas antes dos planos do projeto, volta um pouquinho. Vamos ver a vida dele? Vamos ver a dinâmica dele? O proceder dele? A andança dele? O caminhar dele? Rapaz, então, esse ponto já foi. Agora vamos ver se ele tem projetos. Se ele vai. Sabe? Eu estava vendo, aí vem aquela dinâmica. Eu digo, vocês não querem ver. Eu estava vendo uma reportagem com um cidadão que ele ganhou uma campanha aí, foi um dos caras mais votados no Brasil, com um slogan fantástico, Hudson. Vota no Tiririca, pior do que tá? Não fica. Ficou. Ficou ou não ficou? E como é que um palhaço dá uma entrevista depois de estar 3 mandatos dentro da Câmara Federal? Ele diz assim, eu estou desiludido. Ele está lá. Estou desiludido. Porque não tem como você resolver nada. Se um palhaço diz que está desiludido com a política.
Eu não quero entrar na dinâmica dos crentes, mas é só para você pensar um pouco na questão. Político. E, esse, é, esse é um dos pontos que eu falo, que eu trato mais na frente, porque nesses critérios, tá certo? Você deveria buscar pessoas que sejam. Só para adiantar aqui uma questão, viu, irmão? Quem disse que eu enxergo? Calma, irmão. Tá certo? Pessoas que não sejam seduzidas pelo poder, tá certo? Que não sejam levadas pelo prazer, que é o sexo, tá? E que não sejam iludidas pelo dinheiro. Então, uma dinâmica minha, Priscila, minha, isso é muito pessoal meu, a Bíblia não vai me embasar nisso aqui não. E aí ele se parece um pouco comigo quando ele diz, olha, eu entendo que Deus está me chamando para isso aqui. Ganhou. O que acontece? Eu não retornaria ao público, porque eu ia vivenciar aquilo que eu entendi que Deus me chamou para fazer. Ponto. Vou ver isso aqui, cara. Não, mas é porque, olha, não. Deus me chamou dentro do meu ministério. Eu entendi que o meu tempo como pastor chegou ao fim, tá certo? E aí eu tenho um chamamento de Deus para fazer a diferença nessa área aqui, que no caso é a área política. Então, vou viver isso aqui. Eu, tá, irmãos? Amém? Eu. Não quer dizer que seja ele, que eu nunca conversei com ele para isso. Tá certo? Eu. Pastor, perdendo, volta para o público. Eu não voltaria mais. Eu seria pastor, seria palestrante, tá certo? Alguma questão fora, mas para pastorear a igreja, eu não voltaria mais. Porque eu entenderia que o meu chamamento para aquilo acabou-se, tá? E aí eu sou radical para mim, aí uma radicalização pessoal minha. Eu entendo que o vocacionado pastor, aquele que foi vocacionado para ser pastor, será pastor. Ponto. Não, mas isso aqui não. Ele foi chamado para ser isso aqui. Eu fui chamado para ser pastor de igreja, tá? Ah, pastor, Deus disse que seu tempo acabou. O senhor vai, vou pastorear em outro canto. Ah, o Iraque. Tá vendo para onde eu vou? Tem intercessor. Aleluia. O Iraque, pastor, e as bombas, a gente vai, se explode dizendo que Jesus é bom e maravilhoso. Jesus, certo? Glória. Tá entendendo? Eu entendo assim. Existem pessoas que, como ele, entendem que Deus, nesse momento, está findando o tempo ministerial dele para viver essa experiência aqui. Muito. Porque o povo idolatra. Aqui, senador Jonathan Lopes chegou, meu amigo, ó. Meu Deus do céu, senador, meu, o cara é senador da República. Ele chegou, repara na porta, você sabe quem sou eu? Sou senador desse país aqui. Quem é a senhora? É a sua avó do senador Jonatas. Jonathan Lopes, o senador é meu neto. Sabe, irmãos? Então, é complexo, Priscila, tá certo? Mas é uma questão aí, presta atenção, irmãos, é uma questão muito pessoal. Por quê, pastor? Porque o poder, ele é enebriante, ele embriaga. Tá, irmãos? Não pensa que só drogas e álcool são inebriantes. O poder, quando você chega, você já imaginou, ó, presta atenção numa coisa. Você tem um poder, uma caneta, Daniel. E com essa caneta, você assina que, por exemplo, o salário mínimo no Brasil vai ser de R$ 10.000. Você imaginou? Mas com essa mesma caneta, você assina que vai baixar o salário para 500. Isso é um exemplo, mana. É o poder. Sabe?
Para você entender bem a dinâmica do poder, presta atenção aí, mano. Bem atenção. Aonde estava Davi? Em casa. Na sacada de casa. Por que Davi estava em casa? O rei, que era para ter ido para a guerra. Ele podia, ele era só o rei, cara. Só o rei. Aí Davi olhou assim, olha lá. Podia estar na guerra. Flecha. Matrix. Joga pedra nos caras. Acabar de brigar, suor, chão, aquela coisa. Terminava o dia da batalha todo sanguentado, rasgado, destruído. Davi está na sacada. Quem é? Coisinha linda. Diz que eu estou chamando. Qual é o nome disso? Vai buscar. Qual é o nome disso? Poder. Por que Batseba veio? Porque o rei disse que ela tinha que ir para a casa dele. O poder é uma coisa muito séria, irmãos. O quê? Camarada quietinho, caladinho, né? Aí dá poder a ele. Tinha 60 centímetros de altura, deu poder, ele já está com 2 metros. Então, é por isso, irmãos, preste bem atenção nisso. É por isso que eu gosto muito de me espelhar em pessoas que vivenciaram meu Deus do céu, o poder. Me assustei agora, que há algum tempo atrás estava no 5 ali, já está no 9, sabe? Por exemplo, Sundar Singh, que é um jovem chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos. A história desse jovem ela é fabulosa. Se você nunca leu, eu indico que você lê a biografia dele. Ele se converte, ele era muçulmano, ele se converteu, ele é jogado fora pela família, e ele tinha muita comunhão com Deus. E 2 episódios na vida desse cara me marcaram. Eu tinha 1 mês de crente, nunca esqueci. Eu li esse livro uma vez, viu? Tá? Lá em 1998, para você ter noção de quanto tempo foi que eu li esse livro e nunca esqueci. A primeira é que ele estava vindo, caminhando, e ele encontrou, aí tinha 2 caras que davam um golpe. E o golpe era o seguinte, um se fingindo de morto e o outro pedia ajuda para enterrar o morto. E nesse dia, lá vinha Sundar Singh com uma moedinha que ele recebeu de oferta, que seria o seu almoço, na próxima cidade. Aí os caras estão lá e o cara assim, olha, chorando, meu amigo está ali, meu amigo morreu. Aí Sundar Singh não teve problema, meteu a mão no bolso, cristão, pá, deu uma moeda. Enterra teu amigo. Aí vai embora. Nada a ver. É jejum, Jesus hoje me chamou para jejum. Mais à frente, ele escuta alguém gritando. Aí ele para, o cara, eu vim te dar teu dinheiro de volta. Mas como assim me dar meu dinheiro de volta? Isso é porque eu não sei o que é que tem na tua vida. E explicou o golpe. E na explicação do golpe ele disse, o grande problema é que meu amigo que estava vivo está morto. Toma teu dinheiro. Eu não quero te enganar, nem enganar ninguém nunca mais. Eu não sei o que você tem. E saiu correndo. Esse foi um episódio. O outro episódio é que Sundar Singh entra numa determinada cidade. E tinha pessoas doentes. Existia uma situação complicada de uma epidemia de doença numa cidade. E ele entrou na cidade. E ele levantou um clamor por aqueles enfermos que estavam na cidade. O que aconteceu? Todos foram curados. Todos. Não foram alguns, não. Não foi quem tinha fé, não. Foram todos curados. O que é que o povo fez? Se prostrou para adorar Sundar. E ele sai apressadamente da cidade. Sai. E o povo vem, não, fica aqui, nós queremos venerar, nós queremos adorar você. E Sundar Singh sai da cidade. E ao sair da cidade ele diz, Deus, nunca mais eu vou orar para que o Senhor cure ninguém. Porque o Senhor tem poder para curar, mas o povo não tem sabedoria para te adorar em gratidão. Saiu. Hoje em dia, o que os caras fazem? Que amigo, é o quê? Meu irmão, faz o Pix na porta porque é certeza de que a resposta é certa, é hoje. Vai curar. Menina, tá entendendo, irmãos? Então, por isso que é importante ter critérios, Priscila, para votar em pessoas que não se deixem seduzir.
Pastor, isso é difícil, porém não é impossível. Pessoas, olha, irmãos, olha para cá. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ela vai lá na junção das medulas da pessoa, lá no troço lá que eu esqueço o nome. Certo? Juntas e medulas. Irmão, se eu não crer que a pregação da palavra, que o Espírito Santo converte ou muda o homem de verdade, é melhor eu parar. Pode ser difícil, Priscila, de encontrar alguém que não se corrompa. Porém, eu acharei. Eu não posso desistir de achar. Eu não posso me tornar omisso como muitos se tornaram e abandonaram a coisa. Não, Deus vai ter que levantar alguém. Porque a palavra fala do remanescente fiel, ele sempre existirá. Então, o cristão dentro da política, ele tem que aprender a ver isso aqui, ó. Até bom pensar, votei no Hudson, cara, não prestou, não tem problema. O que é que eu faço? Eu não volto mais. Dançou, filho. Perdeu. Tchau. Entendeu? Votei no Jonathan, deu certo. Cara, vou votar de novo. Ah, ela já fez assim, ó. Vou votar de novo. Não sei qual foi a intenção aí, né? Vou votar de novo. Tá dando certo. O cara é bom. O cara trabalha pelo povo. O cara é íntegro. Sabe? Existem pessoas íntegras, irmãos. E agora, preste atenção. Você sabe o que é que me dói na alma muitas das vezes? É que você acaba encontrando essa integridade fora. Você acaba encontrando essa integridade em pessoas que não têm Cristo. Você vai encontrar situações que existem, por exemplo, no Brasil, no nosso parlamento, de deputados que não usam a sua verba de gabinete, que não usam o direito adquirido que é dado a ele de gastar por fora. Não, se eu pago o meu aluguel, eu pago a minha gasolina com aquilo que vem do meu salário. E o pior é que muitos deles não são crentes. Difícil é, porém não é impossível. Entendeu, Vaso? Pastor, como é que a gente chega nisso? Cara, oração. Senhor, me dê a sabedoria. Uma das questões que o Hernandes vai falar nesse livro é que as pessoas têm esquecido de pedir a Deus a direção certa, a orientação certa. Muitas das vezes nós esquecemos disso. A correria do dia a dia, irmãos, nos tira esse entendimento. Eu comecei esse estudo falando de uma frase de um reformador. Quem foi? Martinho Lutero, questionado o que ele fazia para conseguir resolver todas as pendências do seu dia, ele dizia que antes de qualquer coisa ele passava 1 hora de joelhos. E um dia que ele tinha mais coisa para fazer, o que ele fazia? Passava 2. Quanto tempo você passa orando pela sua vida, pedindo direção, graça, sabedoria? Quanto tempo você passa orando pela sua família? Melhor, quanto tempo você passa orando por aqueles que estão atribuídos de autoridade sobre você mesmo? Sabe, irmãos? A gente endiabra as coisas, entrega para o diabo. E o diabo é aquele cara que não rejeita nada. Você está entregando para ele, está dizendo, traz para mim, traz para mim. Então, é muito importante que o cristão entenda que como pessoa, como cidadão, a política faz parte da vida dele. E quando você diz assim, eu não voto mais em ninguém, tem muitos irmãos aqui que dizem assim, eu não voto mais em ninguém. Você só tem um problema. Sabe qual é? É que aquele ninguém que você está dizendo que não vota, ele tem sempre alguém que vai votar nele. E a eleição no Brasil ela é decidida por votos válidos. Quer dizer que se tiver 1.000 pessoas numa cidade e 400 disserem que não vão votar em ninguém, mas 600 forem lá votar, aqueles 600 têm o poder de fazer o quê? De decidir quem vai estar eleito naquele lugar. Então o que falta é aprender a discernir, a pesquisar, a ler. Esse é o ponto. Por exemplo, uma questão aqui bem interessante. Quando foi a última vez que você, isso é uma cultura brasileira que é deixada bem de lado, tá? Os americanos, eles vibram, comem pipoca com isso. Que você assistiu um debate político. Quando foi a última vez? Para pensar assim. Sabe?
Quando você passa, pastor, eu nunca assisti isso. Esse é um problema. Porque quando você assiste um debate, aí o cara chega assim, Jonathan, hein? Explica aí para as pessoas, um debate político, para falar de ideias, como é que a tua mulher ajeitou o cabelo lá naquele salão de R$ 1.000 a hora? Não é nem por corte, é R$ 1.000 a hora. Explica aí, Jonathan. Aí você, gente, por que o Luiz Carlos está preocupado com essa questão? Porque ele não está perguntando a Jonathan qual é o projeto de Jonathan para a educação da cidade, do estado, do país, sabe? Por quê? Porque ele não está perguntando como vai resolver, qual era o projeto dele para resolver essa problemática. Por exemplo, o que é que você vai perguntar para uma pessoa? Qual é o seu projeto para que se tenha saneamento básico nas casas do Brasil? Você está entendendo? Qual é o seu projeto em relação a isso? Mas um cara que não tem esse tipo de pergunta, o que acontece muitas vezes? É o cara que ganha. Aí você acha que tipo de governante ele vai ser? Está entendendo, irmãos? Então, o crente ele tem que estar envolvido com a política? Tem. Agora, não é com a política corrompida, não é com a política destrutiva, é com a política que trabalha para as pessoas. E você só sabe isso se informando. Não tem como fazer. É por isso que muitas das vezes alguém, quando eu vou falar de determinado candidato, tem uns irmãos aqui que fica tudo doido comigo. Mas você ouviu isso aonde, pastor? Eu disse em tal lugar, em tal lugar. E você ouviu quando? Eu só vejo tal programa. Eu disse, quantas vezes esse programa fez uma crítica? Nenhuma. Eu disse, então é Jesus Cristo que está lá. E ou melhor, o próprio Cristo foi criticado, então esse cara é maior do que o próprio Cristo. Esse é o problema, irmãos. Quando você não se informa, quando você não ora, quando você não olha para a Bíblia. É simples assim. Quando Roboão, que foi o último rei do Reino Unido, Israel, assumiu o trono, o povo foi até ele pedir para que ele diminuísse os impostos, que a gente já estava pagando muito imposto. Aí ele foi até os mais velhos, aos Bob Lés da vida, os experientes, né? Aí Léo disse, olha, Roboão, o teu pai realmente cobrou muito tempo, muito imposto, o reino está rico, está abastado. Alivia para o povo, diminui um pouquinho. Aí Roboão olhou assim, aí disse, vou procurar o dos meus naipes. Aí foi até os Gabriéis, tudo novinho igual a ele. Aí quando chegou lá, disse, se tu fizer isso, cara, o povo vai te respeitar não. Se teu pai cobrava 1.000, cobra 2. Aí Roboão disse, tomei a decisão. A minha mão vai pesar muito mais do que meu pai. O peso do meu pai é igual a uma unha minha. Aí o povo disse, é? Pois fica aí com teu reininho. E rachou. Por quê, pastor? Porque um rei não soube ir buscar os conselhos das pessoas certas. Então, um cristão tem que ter objetivos claros na hora de escolher os seus representantes. Por quê? Para que ele possa ouvir as pessoas certas. Entendeu, Priscila? E eu sou muito sincero, eu pensei que eu ia terminar hoje. Sinceramente, eu pensei que eu ia estar aqui, ó, nessa última folha aqui, irmãos. É só ela que está faltando para mim aqui. Aliás, né? Tem muitas vezes diferentes, né, Daniel? Ó, Gabriel, vê aí onde eu estou parando, viu? Marca aí. Bota um Vzinho aí. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça, força e sabedoria. Sabedoria o quê, pastor? Sabedoria para que nós não possamos cair nas tentações, cair nos erros, mas que nós possamos fazer a diferença. Sabedoria, Deus, para que aqueles que estão aqui, que um dia possam ter o teu chamamento, a tua vocação, para que estejam na dinâmica da política, possam fazer o diferencial. Sim, Deus, para que o Senhor seja glorificado, exaltado e engrandecido. Em o nome de Jesus. Amém?
Os diáconos que estão aqui, lembrem-se que domingo é cedo, tem que botar a mesa aqui, tá, queridos? Diáconos amados, podem já ir até